meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a história da dança, que é o último tema do capítulo 2 do livro de vocês, né? E quando a gente fala de dança, a gente até perguntei, né, quando eu joguei essa pergunta para vocês em aula no Zoom, e parece ser algo muito fácil de dizer, né? A dança é você se expressar, você dançar, você mexer o corpo. E ao longo da nossa história, houveram muitos pensadores, filósofos e coreógrafos tentando definir o que realmente seria dança. Inclusive, Platão também está no meio dessa história, né? Vamos entender um pouquinho mais? Primeiro, eu quero falar para vocês qual é o conceito real de dança. Expressão por meio de gestos, passos e coreografia, utilizando o próprio corpo. E no próximo slide, eu falo, deixa eu descer aqui um pouquinho, como que surgiu a dança, né? Como que ela deu início? Ela começa desde a pré-história, né? Tanto é que hoje muitos arqueólogos encontram, né, pinturas nas cavernas onde demonstram o povo, né, em adoração a algum deus, em rituais religiosos, né, e a partir da posição, né, desses desenhos, né, de personagens desenhados nas cavernas, é possível identificar que a dança já era algo comum, né, do homem nesse período pré-histórico. Então, até coloquei aqui duas imagens, né, encontradas por grupos de arqueólogos. Também temos algumas pinturas do Egito, também que demonstram a dança e a adoração a deuses, na Grécia e na África, né? Então, assim, a dança ela se difundiu por diversos territórios e principalmente com o objetivo de adoração, né, de algum ritual a algum deus. Então, eu botei aqui como dança e religião. Pode estar ligada em adoração a deuses ou a um rito cerimonial sagrado, inclusive com adornos, figurinos que façam conexão com divindades ou ancestrais. Então, por exemplo, até hoje nós temos algumas tribos indígenas que têm alguns rituais voltados, né, aos seus ancestrais. O que são ancestrais? Pessoas que já fizeram parte desse mundo, né, daquele determinado grupo, né, que já morreram de anos atrás e são consideradas por esses povos como ancestrais, aqueles que vieram antes de nós. Então, isso é muito comum em tribos indígenas e principalmente na África. Na África, inclusive, um dos principais adornos, né, que não seria nem adorno, seria um símbolo sagrado, são as máscaras africanas, né? Então, hoje a gente tem muito, até mesmo em algumas religiões, né, africanas, como Candomblé, Ubanda, né, utiliza-se muito de máscaras, aquelas máscaras com palha, com madeira, né, que tem ali um símbolo, um significado, né, que está ligado a um determinado deus. A gente também tem isso em comum em relação à Índia, né, a cultura indiana, que está ligada também a outros deuses, assim como também a China está ligada a Buda. Então, a gente tem a dança mais voltada aí nesse sentido de adoração a divindades. E para Platão, filósofo grego, qual seria a definição que ele dá para a dança? Para Platão, a dança ela pode fazer bem para a construção da educação do cidadão, formando seu caráter, melhorando a sua saúde e sendo fonte de reflexão. Então, em uma única forma, né, de expressão, que é a dança, a gente pode aí ter 3 objetivos alcançados para Platão, né? Que seria a formação do caráter, o melhoramento da sua saúde e uma fonte de reflexão. E isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, como que alguns coreógrafos fizeram da dança formas de reflexão para que o povo pudesse pensar sobre situações sociais. Vamos um pouquinho mais à frente? Gente, eu não vou ler tudo, porque senão o vídeo vai ficar enorme, tá? Esses slides que eu tô passando aqui nos vídeos é mais para eu ter como
um guia, né, para esse vídeo aqui que eu tô falando com vocês, mas o material em PDF você já tem lá no Google Classroom, tá bom? A gente também tem o Guglielmo Elbrio, né, que é um dançarino italiano judeu, e ele é um mestre de dança nas cortes italianas, né, no período do Renascimento. Houve um período, antes do Renascimento, em que a dança era proibida por alguns povos, né, por algumas culturas, por ser considerada, né, como fonte aí não apropriada, né, não apropriada para um povo tradicional. Então, a gente tem o Guglielmo Elbrio, que vai defender, né, a ideia de que a dança ela pode ser sim uma fonte artística nobre, né, e vai enfatizar o importante papel da música também, né. Então, ele vai ser um dos que fizeram com que a dança ganhasse valor, né, nesse período do século XVI, século XVII, período do início do Renascimento, né? Então ele vai ter aí uma abertura do espaço para a dança como arte. Ele criou o primeiro tratado de dança, então ele é um importantíssimo nome para a história da dança, né? E nesse tratado de dança, que está escrito aqui em italiano, De pratica seu arte tripudi, ou seja, sobre a prática ou arte de dançar. Então, nele ele vai enfatizar o importante papel da música e vai descrever as qualidades necessárias para um dançarino, que seria postura, musicalidade, né? Então, a pessoa que for dançar, ela tem que ter uma postura diferenciada, tem que estar ligada com a música, com a memorização dos passos e o senso de espaço, né? Então, nesse tratado, ele vai falar sobre essas qualidades que o dançarino deve ter. Ele vai também fornecer relatos, né, de grandes celebrações nas cortes, em que ele desempenha um papel muito importante na dança, né? E o tratado contém coreografias de música de 36 danças, né, e seus contemporâneos. Vamos lá. Agora vamos começar falando um pouquinho do balé. O balé é chamado como clássico, né? Surgiu também por volta do século XVI, nesse período também do Guglielmo. E a gente tem o início dele na Itália. Na verdade, ele começou na França, só que ele não se difundiu com tanto fervor como ele se difundiu na Itália. Então, ele vai depois migrar para outros países do mundo, inclusive aqui para a América também, né? Ele ganhou mais ascensão na França, quando a rainha Catarina de Médici mudou sua corte da Itália para a França, e levou um coreógrafo, que é o Baltasarini di Belgioso, também conhecido como Baltazar. E nesse momento, a gente vai ter uma grande ascensão do balé nas cortes, né? Ali no período monárquico, né? Nos grandes palácios, né, dos reis. Também nós vamos ter aí um período muito importante do balé durante o reinado do Luís XIV, que também era bailarino, além de ser rei, era bailarino. Então, o balé ele tem aí uma ascensão muito maior e ganha mais espaço. Esse rei ele é conhecido como Rei Sol, né, por conta de um personagem que ele faz no espetáculo de Ballet de la Nuit, com roupas brilhantes e chamativas, né? Nesse momento, o Rei Sol ele vai ser um destaque muito grande na dança, principalmente por conta desse espetáculo, né? Aqui tem até coloquei uma imagem aqui, uma pintura, né? Onde ele está fazendo, né, um espetáculo com esse personagem e ele é conhecido como Rei Sol. Então ele vai investir também na dança, o Luís XIV. E ele vai fundar a Academia Royale Music, onde Pierre Beauchamp deu aula. Professor que criou as 5 posições básicas do balé. Eu até coloquei essas posições aqui e peguei um printzinho do livro de vocês, onde explica cada posição, né? Nesse momento, a gente vai ter as 5 posições básicas do balé com aspectos mais rígidos do corpo,
que são seguidas até hoje por estúdios e companhias de balé. Eu não vou ler todas elas, vocês podem depois ler com calma, mas vocês podem ter uma visão mais ou menos de quais são essas 5 posições. Então, esse professor que trabalhava nessa academia, ele vai também ser um nome muito importante, como aí, meu filho, na história da dança, tá, gente? Principalmente por ele ganhar tanto espaço e por ele ter aí definido as 5 posições do balé clássico. Depois disso, a gente também tem a dança moderna, né? Os anos foram se passando, iniciou-se o século XX e foi aí com a eclosão do mundo após a Primeira Guerra Mundial, né? Então, após a Primeira Guerra Mundial, o mundo ele passa a refletir sobre diversas situações, né? Tanto na tecnologia, na ciência, e também há aí também um avanço, né, tecnológico, ou seja, as revoluções industriais, a revolução industrial acontece, né? Novas fontes também de consulta também em relação a um observar o trabalho do outro e querer avançar mais, querer criar novos métodos, também foram acontecendo. Inclusive nas artes plásticas, na música e na dança. Então, nesse momento do século XX, né, que é o início aí também do período Belle Époque, como a gente já estudou antes, né, período da Boa Época, muitos coreógrafos vão criar novas técnicas de dança, o que vai dar início à dança moderna, né? Então, tudo mudou, né? Mudou, nesse período foi um avanço, uma transformação muito grande social. E isso também vai ser refletido na dança, né? Então, quais são as principais características da dança moderna, dessa nova dança que surge no século XX? Maior consciência corporal, ou seja, eu estou me mexendo, mas de forma consciente, né, sem ter ali os passos já pensados antes, né, um passo já formado por alguém. Então, eu vou ter meu corpo de forma consciente, ou seja, se eu estico meu braço para o lado direito, eu estou pensando no que eu estou fazendo. Então, a coordenação motora, ela está totalmente ligada a uma consciência. Atos improvisados, o corpo como meio de expressar emoções e a respiração ditando os ritmos, né? Então, a cada ritmo eu tenho uma respiração diferente, o que mantém movimentos trabalhados em ciclos de contração e expansão. Eu, inclusive, dei até pedi para vocês fazerem um teste no Zoom para tentarem respirar pelo diafragma. Para tentar respirar pelo diafragma, né? Seria pela barriga. A gente está acostumado muito a respirar pelos pulmões, né? Então, o peito incha e a gente consegue respirar. Mas tentem respirar pela barriga para ver se vocês conseguem. Muitos dançarinos e cantores trabalham com essa respiração diferenciada, para poder ter mais fôlego também, isso ajuda no fôlego. Óbvio que é todo um treinamento de respiração, né? Respiratório. A gente também vai ter como destaque na dança moderna Isadora Duncan, né? É uma norte-americana da Califórnia e ela vai ser um ícone considerada inclusive como a mãe da dança moderna, né? Ela vai quebrar com toda a rigidez do balé clássico, aqueles passos, aqueles braços semi-flexionados, as pernas abertas ou fechadas. Então, aqueles passos muito rígidos e ordenados vão ser substituídos por saltos. Ela corria no palco, né? Ela fazia piruetas. E ela demonstra mais liberdade e leveza com o corpo, ao contrário do que o balé clássico exigia, né? Inclusive as roupas de Isadora Duncan também vão demonstrar isso, né? Então, por exemplo, o balé clássico que exigia uma roupa mais justa, aquele tulizinho, que é aquela saia que a bailarina usa, né? A sapatilha, tudo isso que, inclusive, prendia o corpo, segundo ela, vai ser substituído por tecidos leves. Ela vai dançar descalça e ela vai trazer essa nova técnica de dança também para os seus alunos, né? Então, ela tinha aí seus seguidores. Inclusive, ela também vai ser
uma pessoa que vai investir muito no ensino da dança para crianças carentes. Para crianças carentes que não tinham condições, né, de estudar dança. Então, ela vai ser também uma investidora na dança para os que não podiam, né? A gente também tem aí Rudolf Laban, eslováquio, né? Ele é coreógrafo, dançarino e teórico de dança, né? O que ele vai desenvolver estudos e um próprio método de percepção dos movimentos do corpo, né? Então, ele vai estudar os movimentos do corpo, né? E vai fazer com que os seus alunos, né, os seus seguidores, tenham consciência de cada parte do seu corpo e como cada parte do seu corpo vai ter uma relação com o espaço à sua volta, né? Então, por exemplo, eu tenho um espaço para eu dançar num determinado local, num espetáculo. Qual é o meu espaço e qual é a extensão do meu corpo? Até que ponto eu posso me mexer? Até que movimento eu posso fazer, né? Então, ele vai trabalhar com isso, inclusive criando a quinesfera, né? A quinesfera eu botei aqui, ó. Foi um modelo geométrico criado por Rudolf Laban, onde ele vai distinguir diversos tipos de movimento a partir do eixo central. Qual é o eixo central? Da cabeça até o final do tronco, né? Então, esse aqui é o eixo central e eu consigo, por exemplo, me mexer sobre determinados ângulos, né? Então, esse modelo geométrico vai ajudar ele também a trabalhar as extensões do corpo e a estudar os movimentos até onde que a gente consegue aí alcançar, né? Então, aqui, ó, esses estudos também que ele faz a partir, né, dos movimentos do corpo, ele vai observar e vai criar vai destacar 8 movimentos do corpo, que seria o que nossos corpos têm possibilidade de fazer. Quais são as possibilidades? Movimento de socar, flutuar, torcer, pressionar, chicotear, deslizar, pontuar ou apontar e sacudir, né? Além disso tudo, também, ele vai estudar também a questão da variação, né? O que pode ser variado nesse momento? O peso, a fluência, o tempo e o espaço, né? Então, eixos, rolamentos e saltos também fazem parte, tá? Como aqui na esfera. Então, ele vai desenvolver um estudo dos movimentos do corpo. Inclusive, ele também vai ser considerado como o pai da dança-teatro, porque na dança-teatro, a gente também tem elementos das artes cênicas, né, do teatro, que são inseridos no espetáculo. Então, eu vou pensar no cenário, o que eu tenho no cenário ali naquele momento que vai me possibilitar ter, inclusive, maior expressão corporal, né? Então, eu vou ter um cenário todo montado que vai me ajudar, né, a ter ali uma expressão corporal mais identificada pelo público. Vamos para o próximo. Outros nomes na dança moderna. Eu estou gravando aqui com o meu filho no colo, gente. Vamos lá. Outros nomes na dança moderna. A gente tem o Delsarte, grande filósofo flamenco, cantor e ator francês. Ele defende a ideia de que a dança pode corresponder a emoções específicas. Então, eu posso, através da dança, demonstrar medo, drama e alegria, assim como outros sentimentos. Coloquei até aqui mais ou menos um desenho que eu encontrei, né? Em que ele estuda como que a gente pode fazer essas expressões, né? A gente tem a Martha Graham, que é coreógrafa americana também, inspirada por questões sociais de sua época. Ela busca abordar na dança movimentos que refletissem situações que faziam parte do seu cotidiano. Então, ela vai fazer uma dança ligada a uma reflexão, a uma crítica social. Por exemplo, quando vocês olham isso daqui, ó, o que isso aqui pode demonstrar para vocês? Ela está envolvida ali com tecido. Será que esse tecido que envolve ela não seria o mesmo tecido social que nos envolve e talvez que nos aprisiona, né? Então, ela vai inserir na dança uma expressão voltada para uma reflexão social, né? Então, ela vai observar situações que fazem parte do seu cotidiano.
Tá, galera? Bom, é por isso mesmo, tá? Eu tentei reduzir ao máximo o que eu poderia. O vídeo deu 20 minutos. E aqui depois vocês têm algumas páginas do livro de vocês, tá? Que se vocês quiserem também dar uma lida, eu acho que vale a pena. Tá bom, gente? Não esqueçam de fazer os exercícios propósitos. Beijinho, tchau, tchau.